Fala galera que se liga no canal Boleiros Conectados, está começando mais um Resenha de Boteco aqui direto do Bola 7 Snooker Bar, Rua João Pessoa 157. Hoje tem muitos assuntos legais pra gente falar, tem Campeonato Brasileiro rolando, tem Taça Libertadores de América e os nossos convidados aqui pra falar das suas carreiras, muita resenha legal aqui. Quero apresentar aqui o Sérgio Soares, treinador de futebol. É um grande prazer ter hoje você aqui junto conosco na nossa mesa de boteco, Sérgio. Boa noite, o prazer é todo meu, né? Agora coincidiu de nós conseguirmos marcar e deu para vir. Eu estou satisfeito, feliz em poder participar e espero que a gente faça um grande programa. Com certeza, faremos um grande resenha de boteco. Léo Jabá também, um jogador que começou na base do Corinthians e hoje na Rússia. Grande prazer receber você hoje aqui também, Léo. Boa noite, prazer é todo meu, obrigado pelo convite, vamos pra resenha. Legal, pronto pra resenha, ouviu, né? E aqui do meu lado o Rogerinho R9, atacante fazedor de gols aí do Corinthians de Amputados. E aí, Rogerinho, tudo bem? Boa noite a todos aí, satisfação estar com o Léo Soares, com vocês aí. E hoje, como o Léo falou, vai ter uma resenha aí diferenciada aí. Legal, tem muita coisa também pro Rogerinho falar aí do time do Corinthians de Amputados, que está disputando o Campeonato Paulista. Daqui a pouco a gente fala, hein, Rogerinho? Sérgio, esse ano de Campeonato Paulista, né, pelo Santo André, como foi a sua, mais uma passagem lá pelo Santo André esse ano, né? Verdade, né, a quinta passagem pelo Santo André, né, é um clube qual a gente tem uma história, né, por isso sempre retornou, né, conquista de Copa do Brasil, acesso de Série A, final do Campeonato Paulista, do jeito que foi em 2010, né, que nós fomos prejudicados, né, isso fez com que a gente sempre tivesse voltando ao Santo André como foi agora, 2018. Infelizmente não foi um ano o qual a gente entende que seria o ideal. Na minha opinião, nós conseguimos montar um elenco que não era para cair, mas, né, por algumas circunstâncias nós caímos, e isso tem que servir de aprendizado, né, mas o Santo André continua dentro do meu coração e a gente ainda, se permitir, ainda voltaremos para fazer um grande trabalho lá como sempre fizemos. Mas vamos falar de coisas boas do Santo André também, né? Você participou daquele Santo André de 2004, né Sérgio? Sim, inclusive naquela Copa do Brasil, né? eu estava jogando ainda, né? Cheguei a jogar, acabou meu contrato no período de Copa do Brasil, aí eu fui convidado para ser auxiliar não, era para ser mais um supervisor técnico. Quando o Ferreira saiu, aí assumiu o Chamusca, e o Chamusca não pôde levar o seu auxiliar. E aí eu fiquei como auxiliar do clube, e é onde nós conseguimos ali um título que ficou marcado, é o maior título da história do clube, né? Ganhar do Flamengo no Maracanã com 70 mil pessoas, o Santo André, né? Time pequeno, e ganhar de um gigante. Isso ficou marcado mais não só pela conquista, por ter sido no Maracanã contra o Flamengo, o maior do Brasil. Realmente, Santo André, o primeiro jogo foi aqui em São Paulo, né? O primeiro jogo foi no Parque Antártica 2-2. No Parque Antártica, a gente 2-2. A gente não podia jogar mais aqui no Bruno, né? Na semifinal nós fizemos com o 15 de Campo Bom no Pacaembu. O Pacaembu é muito frio, aí decidimos jogar no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, né, que hoje é o Allianz. Você conhecia bem, inclusive. Sim, conhecia bem, tive, né, dois anos lá no Palmeiras, 96, 97, e optamos jogar lá. Foi um grande jogo, mas pelo fato de ter gol pesava mais, fazendo gol fora, tinha um peso 2, o Flamengo tinha feito 2 gols, então o Flamengo estava com toda a vantagem para o segundo jogo e todo mundo apontando o Flamengo como campeão. Mas a gente sabia que a gente tinha condições, aquele time encaixou, era muito bom, o Chamusca conduziu perfeitamente. De quem eram os caras daquele time do Santo André, você lembra? Lembro, claro. O Júlio César, o goleiro, né? Tinha o Nelsinho na lateral direita, nós jogávamos com os 3 zagueiros, que era o Alex Bruno, que foi para o São Paulo, o Gabriel, o Dedimar, que era o capitão, né? E o Romerito na ala esquerda. No meio campo, o Ramário e o Dirceu, o Elvis, o camisa 10, o Osmar e o Sandro Gaúcho. Era um verdadeiro time. O Sandro estava iluminado, né? Fez gol em todos os jogos no campeonato, a partir do momento que ele chegou, né? Ainda tinha o Daguia, tinha o Nelsinho, tinha o Elvis, o Tássio, tinha muita gente boa. Era um elenco pequeno, mas de muita gente boa.
desfilou lá no Maracanã esse time, 2-0 lá no Maracanã contra o time do Flamengo, que era um bom time naquele ano também. Você vê que tem muita coisa, tem muita história aqui, o Sérgio Soares, para contar hoje aqui pra gente. Léo Jabá, a gente começou bem jovem, né? 11 anos, já chegou no Corinthians, ali fez a sua base ali, disputou algumas Copas São Paulo, né? Inclusive 2016 foi vice-campeão, né? Contra o Flamengo, né? Sim, na verdade eu comecei a jogar bola com 4 anos de idade, né? Mas só tive oportunidade em clube com 10, foi no São Paulo, lá em Cotia. Fiquei dos 10 aos 11 e como o São Paulo não jogava Campeonato Paulista, era só treinamento, eu vim jogar aqui no Fundação São Caetano, Copa Associação, sabe? Olha que legal, hein? Aí fui artilheiro, aí o pessoal do Corinthians veio atrás. Aí começou a conversar com meu pai, mas mesmo assim tava indeciso, né? Porque era algo 2 anos já no São Paulo, acostumado. E aí meu pai falou, faz o que seu coração tá pedindo. Aí eu fiz e foi só benção. Fui pro Corinthians, primeiro ano campeão, paulista, aí fui pra seleção. Aí só foi benção. Que legal, hein? Que legal. 1 ano lá no São Paulo, então. E foi difícil essa passagem para você ou não? Do São Paulo já pro Corinthians. Às vezes você já cria aquela identificação, né? Tô no São Paulo e tal. Eu acho que pelo lado familiar deu uma pesada, porque eu tive que ser muito firme e corajoso, porque a maioria dos meus familiares, tipo, era metade São Paulino e metade corintiano. Aí sempre fala, não troca, mas eu pedi força para Deus, para me ajudar no pensamento e deu certo. E onde eu tô hoje é tudo graças ao Corinthians. Legal. E hoje o Léo Jabá tá jogando no Akhmat Grozny, lá na Rússia, né, Léo? Sim, vai fazer 1 ano agora, dia 2. Eu fui para lá, uma cultura diferente, é o único país da Rússia que é muçulmano. Os 6 primeiros meses fiquei sozinho, pensei que ia ter mais dificuldade, mas a dificuldade mesmo foi só a língua. Tá se adaptando bem então agora, já tá, com esse 1 aninho já tá tranquilo? Sim, me adaptei super bem, graças a Deus. Fiquei no top 5 da Rússia, fiz de 30 jogos, joguei 25. Então, para a primeira temporada foi muito boa, ainda sou o mais jovem da liga, né? Muito legal, Léo Jabá. Você acha que merecia um pouco mais oportunidades aqui no Corinthians, Léo? Não, a gente sabe como que é o elenco do Corinthians, a gente sabe da grandeza também e a gente tem que esperar a oportunidade. E quando eu tive essa oportunidade da Rússia, a gente sabe que carreira de jogador é curta. Sim. E muitas vezes o caminhão não passa 2 vezes, né? Peguei carona e fui. Ô Léo, mas você pegou aquele time de 2015 também do Corinthians, né? É difícil entrar ali naquele time, né? Era difícil, você no banco tava feliz. E era o Tite, né? O treinador, né? A primeira vez que eu joguei foi com 16 anos, que o Tite que deu a oportunidade pra mim. O que você pode falar dele? Sem palavras, é um cara que sabe trabalhar a mente do jogador, né? Mesmo você na reserva, ele sabe trabalhar pra você não estar desmotivado, né? Ele faz o elenco todo estar motivado pra trabalhar e correr por ele, né? Isso que é o mais importante. Legal. Léo Jabá também contando as suas histórias aqui, muito novo ainda, né, Léo? Tá com quantos anos? 19. Nossa 19 senhora. Aí, Sérgio, tem uma carreira pela frente ainda. Tá engatinhando ainda, pô. Já passou por muitas coisas já também, né, Léo? Na base do Corinthians aí e agora na Rússia. Rogerinho, o que tá rolando aí nos campeonatos de amputados? Fala aí pros nossos internautas aí. A gente está participando do Campeonato Paulista. Sábado agora, né, dia 9 na verdade, vamos ter o jogo contra o Santos. Uma equipe nova da modalidade, a gente está muito feliz por isso, por o Santos acreditar no projeto do futebol de amputados e apoiar esse time aí da Baixada Santista. É uma galera nova aí, a gente sabe que o Corinthians vai em busca dos 3 pontos, né? Eles estão, na verdade, os times do país estão meio com receosos de jogar com a gente por estar há muito tempo na modalidade e ganhando títulos. Mas o bacana é que a gente passa para esses times novos aí, que é o crescimento da modalidade, né? Ainda a modalidade não é uma modalidade paralímpica. A gente está em busca desse sonho, desse objetivo aí de ter mais apoio do Comitê Internacional e também do Comitê Brasileiro. Não sei se você chegou a acompanhar, recentemente tivemos aí Turquia e Inglaterra enchendo o estádio lá na Turquia, pela primeira vez aí no mundo.
um jogo de futebol de amputado foi transmitido e 40 mil pagantes foram ao estádio para ver esse jogo, né? E a gente tem esse objetivo também de estar trazendo aí para o Brasil. A gente tem um projeto aí no segundo semestre de tentar levar um jogo no Pacaembu para estar mostrando a modalidade, para estar divulgando mais aí, porque cada dia que passa a gente sabe que o índice de acidente de moto faz com que pessoas se tornem amputadas, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que é uma tristeza, mas a gente tem a modalidade aí que a gente pode apoiar e mostrar que a gente pode ter uma vida normal, independente da limitação. É isso que eu venho fazendo aí, divulgando a nossa modalidade. E o Corinthians, você sabe, né? O Léo aí jogou lá, sabe que a cobrança veio, né? Desde a bolinha de gude, né? Até o Master e tudo. E a gente tá lá sempre buscando aí o nosso objetivo, que é ser campeão em todas as modalidades. Legal. E só lembrando que o Corinthians de Amputados está disputando o Campeonato Paulista, né? Tá na quarta rodada, né? É em Sumaré o jogo? Sumaré, vai ser lá no centro de Sumaré. O Corinthians está líder do campeonato aí, 3 jogos, 3 vitórias. Vamos em busca aí do quarto. Gols do Rogerinho? Estamos aí também devagar, aí 5 gols só. Foi artilheiro da Copa do Brasil, né, Rogerinho? Quantos gols na Copa do Brasil? 11 gols, 10 assistências, mas pelo 6º ano seguido, né? Tamo aí na batalha. Rogerinho também, vou te falar, hein? É só resenha, mas resenha verdadeira, né? Só bola pra rede, né, Rogerinho? Seleção brasileira também, né? Graças a Deus, seleção brasileira. Tem 3 Copa América aí, uma Copa das Confederações, um Sul-Americano. Disputei 2 Mundial, não consegui chegar no objetivo que era ser campeão. No final do ano também tem o Campeonato Mundial. O time tá forte, o elenco novo, né? A molecada nova aí de todo o país aí. E vamos em busca aí desse objetivo que é ser campeão mundial aí, que é um dos títulos que eu ainda não tenho. E tem uma meta também. Falta 24 gols para mim chegar aos 500 gols aí da carreira aí. Legal, vai chegar lá com certeza. Você está nos acompanhando aqui através do Bola 7 Snooker Bar, Rua João Pessoa 157. Para você que quer assistir aqui o nosso programa, é só chegar para cá. Todas as quintas-feiras, 19h30 aqui, juntamente com os nossos convidados. Ô Sérgio, 2010 também foi um ano bem bacana para o time do Santo André, né? Chegou na final do Campeonato Paulista contra o Santos, né? Sim, na verdade o trabalho de 2010 ele começou em 2009, né? O processo todo de renovação, a chegada do Carlito, diretor de futebol, e nós começamos a planejar o Santo André para 2010 e conseguimos montar uma equipe que tinha qualidade para jogar, né? O Branquinho era um ponto desse, o Branquinho era um segundo atacante, transformei ele como um meia, como um terceiro, né? Botamos o Bruno César para jogar, que depois, posteriormente foi para o Corinthians. Recuperamos o Carlinho, lateral esquerdo, que hoje está no Paysandu, mas esteve no Fluminense, esteve no São Paulo. O Cicinho, que esteve no Palmeiras. E o falecido Gil, né, que teve aquele acidente lá na Chapecoense, que era um dos nossos volantes, junto com o Alê. Então nós conseguimos ter um time com muita qualidade de jogo, mas planejamos em 2009. E quando nós montamos esse time e começamos a passar aquilo que a gente queria, foi a ideia de ser um time que ia encarar qualquer um. Seja o Corinthians, seja o Palmeiras, seja o São Paulo, seja o Botafogo, em qualquer lugar. E o pessoal comprou essa ideia e a gente conseguiu dentro do campo de jogo. Nós somos o segundo melhor ataque do campeonato daquela competição. Perdemos para o Santos, que era, na minha opinião, é o melhor Santos. Até hoje ainda não teve um Santos melhor de 2010 para cá. Mesmo assim, aquele último jogo ficou meio assim, né? Com a arbitragem, né? O que você viu daquele último jogo? Naquele último jogo nós fomos prejudicados. Nós chegamos a fazer o 4º gol, que é o que nos daria o título, e aí nós fomos prejudicados porque o Salve, eu falo com o Salve até hoje. Aí. Ele falou, não, Sérgio, foi a Maria Elisa que levantou a bandeira. Eu falei, mas você que comanda, pô. Você me tirou um título, hein, Salve. E aí aquela bola do Rodriguinho aos 44 que bateu na trave, que aí poderia ser o gol da vitória. Mas o desempenho do time na competição foi fantástico. Legal. Ô Sérgio, você chegou a ter alguma proposta, receber alguma proposta dos grandes clubes de São Paulo? Você tem essa vontade ainda de dirigir algum dos 4 grandes aqui de São Paulo? Eu fui sondado, né? Em 2010, meu nome ficou muito forte no São Paulo, né? Teve uma sondagem do Corinthians que o Mano estava para ir para o Porto,
né? Eu também fui sondado pelo Corinthians e meu nome foi muito falado no Palmeiras e é sempre falado no Santos nessa oportunidade. Eu me sinto totalmente preparado hoje para dirigir um grande clube de São Paulo ou de futebol brasileiro, né? Já trabalhei no Japão como treinador, fiz o curso da CBF, estou me capacitando, vou terminar a Pro agora. Então eu me sinto totalmente preparado para dirigir um grande clube e a hora que a oportunidade aparecer, a gente está pronto para desenvolver o trabalho. Legal. O Léo Jabá, o futebol aqui do Brasil é muito diferente lá da Rússia lá. Você tá tem alguma dificuldade para se adaptar no jogo de bola dentro de campo? A verdade é que tem muita diferença sim, porque o jogo lá fora é mais rápido, né? E lá na Rússia a maioria dos times joga com 3 zagueiros, a linha de 3, né? E no Brasil dificilmente você vê esse esquema tático, né? Linha de 3, 5 homens na frente dos zagueiros, né? E os ponta lá, no meu time, falo pelo meu time, os ponta jogam como meia e a linha de 3 sempre parada. E quando eu jogo contra o adversário, para mim é muito bom, porque minha característica é velocidade e a maioria dos zagueiros lá são mais velhos, então são mais lentos. Então sempre linha de 3, sempre apanha pra caramba, então. Isso daí é normal. Mais ou menos assim, né, Sérgio? O atacante quando é leve, não, atacante leve com velocidade, zagueiro lento é só no pau mesmo, não tem jeito. Falar da juventude aqui do Léo Jabá, o Campeonato Brasileiro tá rolando aí, vamos até a 12ª rodada. Você pôde acompanhar ontem Corinthians e Santos, Sérgio? Sim, acompanhei. Aquele Rodrigo dos Santos e o Pedrinho pelo lado do Corinthians, esses garotos prometem, né? São jogadores com muita velocidade, mudança de direção, né? Que hoje é o que é a cara do futebol brasileiro. Jogadores com velocidade e mudança de direção. Hoje o futebol brasileiro, eu brigo muito entre nós, treinadores, que nós estamos trabalhando, jogando muito atrás. Né, jogando muito, querendo se defender apenas. Aí quando você vê jogadores com essas características de velocidade e agressividade, isso mostra que a gente tem condições de atacar e melhorar a qualidade do nosso futebol. Jogadores assim, você trabalha hoje essa questão que o Jabá falou da parte tática que tem lá na Europa, a gente adotou, mas adotou de uma forma que a gente joga do meio para trás. A gente taticamente procura só se defender. A parte tática é você ter disciplina tática, mas você tem que atacar. E jogadores com essa característica te dá essa condição para você desenvolver um bom trabalho em termos ofensivos. Por que você acha que isso acontece hoje com os técnicos? Olha, dentro do curso da CBF lá, que é onde a gente se reúne todo ano, a gente se reúne com mais de 180 treinadores. Há muito a questão do treinador ter o receio de perder 3 jogos, né, por causa da cultura do futebol brasileiro. Você perder 3 jogos, você sai. Né, aí você faz o quê? Você trava para que o resultado consecutivo de derrota não aconteça nesses 3, para que você possa desenvolver o trabalho. Essa é a minha concepção. Isso eu estou falando aqui, mas eu falo para eles, entre nós. Né? Precisa mudar o modelo de gestão. Né? Aí entra muito também a questão da imprensa nesse sentido, que a imprensa prega a continuidade, mas na hora que o cara perde 1, 2, os caras tá pressionado. Não, pô, tem que dar continuidade, tem que deixar o cara, tem que passar a informação, dar continuidade. Não falar, pô, vai perder mais 1, pode sair. Então tem um lado da imprensa também, que é o veículo que passa pro torcedor, aí o torcedor começa, vai para arquibancada, o cara erra uma, erra outra, xinga o treinador, e aí a pressão começa a aumentar. Então a cultura precisa mudar. Né, mas nós treinadores também precisamos mudar nessa questão de botar o time para jogar mais para frente. Muito bem, você está nos acompanhando através do canal Boleiros Conectados. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se aí no nosso canal, deixe seu like aí no nosso vídeo. Sérgio, você também participou aí como jogador de um dos melhores times aí, aliás, já passou por bons times, né? Mas aquele de 96 do Palmeiras era sensacional. Você participou daquele time também, né? Naquele time 96 é a minha referência como treinador. Que é um time que jogava para frente, com jogadores com muita qualidade, com um treinador que na minha opinião é o melhor, que é o Vanderlei Luxemburgo. Né? Treinador que já, essa questão tática ele já via lá em 96, um pouco até antes, né? Que ele trabalhou antes no Palmeiras.
E aquele time do Palmeiras... E ele fala isso, desculpa te interromper, mas ele fala isso nas entrevistas dele, ó. Isso que tem hoje aí, eu já falava naquela época. Né? Não, mas é verdade, ele falava mesmo, ele ajustava o time na parte tática, se preocupava muito com essa questão, apesar de ter jogadores com muita qualidade inteligente. Eu lembro que naquela oportunidade o Paulista tinha parada técnica de 3 minutos, com 20 minutos. E aí quando o time estava meio assim, não conseguia se achar, naqueles 3 minutos o Vanderlei ajeitava o time e aí aquele time desenvolvia. E por isso fez 100 e tantos gols naquela oportunidade. Nós somos campeão paulista perdendo um jogo apenas. Mas era um time extremamente qualificado. Jalminha, Luizão, Miller, Cafu de um lado, Júnior do outro. Nossa. Rivaldo, monstro, pegava a bola aqui atrás, carregava, a gente jogava no losango. O Palmeiras era muito bom. Tinha ainda o pessoal do banco que entrava, Paulo Isidoro, o falecido Alex Alves, o Cláudio Zagueiro, era um time fantástico. Você estava contando fora do ar aqui uma resenha desse time aí, então fala pra galera aí, qual é a boa resenha daquele time lá? Pô, nós fomos fazer um jogo imprudente, Palmeiras e Corinthians, e as duas delegações viajaram junto naquela oportunidade, a delegação do Palmeiras à frente e a delegação do Corinthians do meio para trás da aeronave. E naquela oportunidade no Corinthians jogava o Marcelinho, jogava o Edmundo. E o Edmundo pegou o microfone e começou a cantar uma musiquinha que era do Flamengo na época, onde tinha o Sávio, o Edmundo e o Romário. Que os caras cantavam treinar pra quê, né, que o Vanderlei era o treinador. E o Vanderlei ficou bravo, hein? Eu tava sentado atrás do Vanderlei, seu Valdir Joaquim de Moraes do lado dele à frente. Ele segurou no braço do Vanderlei, que o Vanderlei queria levantar para brigar. O Vanderlei tinha fama de valentão. Esquentadinho, né? Queria brigar, o seu Valdir segurou, calma, Vanderlei, fica aqui. Não, eu vou lá dar porrada do Edmundo. E o seu Valdir que segurou ele, eu vendo tudo isso daí. Aí ele acalmou. E aí o interessante é que isso, no outro dia, na palestra, o Vanderlei foi um cara inteligente. Ele usou esse detalhe para motivar ainda mais aquele grupo. Aí eu te digo, com 5 minutos do jogo, estava 1-0 pro Palmeiras, nós ganhamos 3-1 do Corinthians. Então ele aproveitou um episódio que deixou ele pé da vida, que deixou mesmo, mas para estimular o time dele. Né? Então, por isso, essa é uma das questões que eu acho que o Vanderlei foi sempre muito fera. E você usa isso hoje nas suas preleções aí? Cara, eu procuro olhar todo o meu ambiente. Né? A partir disso, eu comecei a olhar todo o meu ambiente, porque eu trouxe isso comigo. Porque às vezes você tem a palestra pronta, né, mas você tem que antenar o que está acontecendo que você possa vir a usar. E essa é uma das coisas que eu faço. Eu fico antenado no meu ambiente, se tiver algum detalhe que eu entendo que é interessante que aconteceu, eu coloco na minha palestra também. Legal. Disputou muito Corinthians e Palmeiras aí na base, Léo Javá? Na base tem história. Tem história? Então conta pra gente, tem alguma boa aí de Corinthians e Palmeiras? A mais marcante foi no Sub-15. Foi ainda o primeiro jogo do Pedrinho ainda, que tinha acabado de chegar, o Pedrinho tá no profissional agora. A gente acabou o primeiro tempo perdendo de 1-0, aí ele entrou e deu 2 assistências pra mim. E nessa aí eu imitei um pouco. Aí tomei uma suspensão, porque eu tava sempre indo pra seleção, fiquei 6 meses sem... Sério? Porque no primeiro jogo ficou xingando eu muito. Mas foi uma lição pra vida que hoje eu não faria de novo. Aprendi com o meu erro também, 15 anos, aquela empolgação que o primeiro jogo a gente tinha perdido. O pessoal gritando, sabe como que é na base, né? Quando você vai pra seleção ter um nomezinho, aí o torcedor quer ficar pegando no pé, xingando. Aí foi automática. No clássico ainda. Você é fã do Viola? Não. Foi o Viola que fez isso, né? Em 1990. 1993. Não era nem 93 na final na primeira final. Primeira final do Palmeiras e Corinthians. Mas só um detalhe, foi no primeiro gol ou no segundo? No segundo. Léo Jabá, olha só, hein? Imitando o porco. Corinthians e Palmeiras tem grandes histórias aqui. O Rogerinho também, né, Rogerinho? Tem o Corinthians e Palmeiras aí no Amputados? Ainda não tem não, a gente está em busca aí de uma parceria pro Palmeiras, né, começar na modalidade, mas tem Corinthians e Audax, Corinthians e Santos agora, né, Corinthians e São Paulo, na abertura do Paulista lá também, fiz 2 gols lá contra o São Paulo, né, ganhamos de 6-1, aí fizeram a comparação, né, do profissional, né, que foi 6-1 também, mas tem história aí também. O Rogerinho é o cara dos gols, viu, Sérgio? Aí tem poucos gols, hein? Tem metas também, né, Rogerinho? Vai chegar lá. Ô Sérgio, você passou pelo Ceará, eu sei que lá você é muito querido. A torcida lá te adora, hein, Sérgio?
Nós tivemos um período muito bom no Ceará. Quando nós chegamos no Ceará, o Ceará costumava jogar com 3 volantes. Né? E eu aboli 3 volantes no Ceará. Trouxe o Ricardo para fazer a função do volante, que era um meia. Né? Jogamos com o Lulinha, que era da sua época aqui, né? Não é ainda. Sou mais novo. E aí nós mudamos o jeito do Ceará jogar. O Ceará passou a ser um time ofensivo, a torcida adotou isso daí, né? Por isso tem um carinho enorme, né? Eu fiquei um ano e 2 meses, aí depois voltei, fiquei mais 10 meses. Então a gente foi muito bem lá, o torcedor gosta, porque nós mudamos o jeito do Ceará jogar. O Ceará não, o treinador que vai lá para jogar para trás, para se defender, a torcida realmente repudia, porque adotou ser um time ofensivo em termos de buscar gols e procurar jogar pela qualidade que é. Você jogar no Castelão, na Arena, você não pode ser com um time defensivo. Né? E eu te digo, a torcida do Ceará, ela lota o Castelão com o time bem. Né? Com jogo para 40, 50 mil. Fizemos a final da Copa do Nordeste, tinha 63 mil pessoas. Né? Então a torcida do Ceará, ela acompanha, ela vai e ela adotou o jeito de jogar. E esse jeito de jogar foi colocado por nós, eu e o Denis, que trabalhamos nesse período lá. Legal, né? Essa nova safra de técnicos aí, o que você pode falar? Até o rival do Ceará, o técnico Rogério Ceni começou aqui no São Paulo, foi muito questionado aqui no São Paulo e agora está lá no Fortaleza, né? Está fazendo uma grande campanha da Série B, é o líder. O que você pode falar dessa nova safra de treinadores? O Fábio Carilli, que foi embora também. Sim, eu vejo assim a nova safra de treinadores, os caras que são mais voltados realmente para a parte tática. Mas o fato de nós nos encontrarmos, isso também está mudando um pouquinho o conceito, aí está tendo troca de ideias, é uma coisa importante. Né? Então essa nova geração do Fábio, do Jair, do Zé Ricardo, né, que chegaram com qualidade realmente, o Lark do Atlético Mineiro, né, são o Barbieri que está no Flamengo também. Então são treinadores que têm o cuidado com a questão tática, mas sabem que o trabalho técnico ele é importante para que você desenvolva bem, para que faça um time equilibrado, mas tecnicamente você não fica tolindo o atleta e deixando só a questão tática ser dominante dentro do jogo. O Jair tem um jeito de jogar, o Fábio tem outro jeito, o Zé tem outro jeito e o Barbieri também. Você vê, são treinadores da mesma geração, mas cada qual com o seu conceito, isso aí é importante. Mas tá tendo essa troca de informações entre vocês? Tá. Todo final do ano que se reúne na granja, todo mundo fica trocando ideia, tem a licença A e a licença Pro. Cada licença tem 50 e tralala de treinadores, dá quase 100 e pouco. Né? E a gente se reúne lá e conversa, troca ideia, tem vários treinadores que fazendo esse curso, ainda tem mais gente que falta fazer, o Dorival, o Fernando Diniz, são treinadores que daqui a pouco vão fazer também, mas o Rogério já está lá. O Rogério, esse ano, o final do ano passado foi o primeiro ano que o Rogério começou na licença A, o Jorginho também estava lá, o Jorge, então tem muita gente fazendo, então você acaba trocando ideia, como nós estamos aqui resenhando, né? Há essa resenha também no jantar, e aí reúne-se grupos para que se fale do futebol brasileiro. Eu acho que isso é importante para nós, porque o treinador brasileiro, desde 14, ele foi muito massacrado, né? Dizendo que nós tivemos a infelicidade de perder a Copa, de não passar na Copa e do jeito que foi, e aí colocaram que os treinadores brasileiros, nenhum tem capacidade. Pelo contrário, o treinador brasileiro está se capacitando e está surgindo gente boa. Né? E tem gente mais antiga, tipo o Abel, que está trabalhando aí, que também é um cara que você tem o que tirar dele. A gente falou do Vanderlei também, que não está em atividade, mas é um cara que também você pode tirar. Então essa mescla, essa reunião que está sendo feita entre nós, isso aí está sendo benéfico para o futebol brasileiro. Eu ainda prego que nós precisamos ser um pouco mais ofensivo, mas cada qual já tem o seu conceito de jogar. Mas é muito difícil mesmo, né, Sérgio? Você pega os times lá da Europa, são os melhores jogadores do mundo, né? Sim. Então aí, Zidane foi tricampeão agora da Champions League, mas olha o time que ele tem na mão. É, claro. Aqui no Brasil se trabalha com número de jogadores bem reduzidos até, e assim, jogadores que não tem a mesma relevância. A gente não pode fazer uma comparação, né? Muito se faz essa comparação, mas não se deve fazer.
se fazem com os técnicos, mas não se faz com os times. Não tem. É diferente. A gente fala de Campeonato Brasileiro, vamos falar do primeiro nível do futebol brasileiro. Você começa o Brasileirão, tem 12 clubes e com chance de ser campeão. Você vai lá fora, falando de jogadores que são de altíssimo nível, Campeonato Espanhol. Você vai lá, quem que é Real, o Barcelona e o Atlético às vezes dá uma incomodada. Você vai na Alemanha, você vai na Itália. Não tem nem comparação, você viu, o Bar tava diferença de 8 pontos. Então, como é que você pode comparar? A qualidade que eles têm, mesmo assim, os times são desproporcional com relação aos outros. Aqui no Brasil, você pega o brasileiro, tem 12 clubes que começam o campeonato em condições de ganhar. Aí o campeonato começa a desenvolver, você tem 6 clubes ainda com chance de ser campeão. Por mais que a gente tenha uma qualidade diferente da qualidade por causa da questão do investimento, o futebol brasileiro ainda é muito competitivo. A gente está atrás, portanto é que você vai para o Mundial, você vê a diferença do Real para o Grêmio, que era o Grêmio jogando um grande futebol. Né? O Grêmio agora é diferente, o Real tem cada jogador de cada setor é de seleção. Né? É completamente diferente. Mas o futebol brasileiro, o Brasileirão, se trouxer, repatriar. Outro dia eu fui num programa e nós falamos de repatriar todos os jogadores, qual liga seria mais forte. O futebol brasileiro ia melhorar muito. E como, hein? Pô, você trazer todo mundo que está lá fora para disputar o Brasileirão, como que ia ser o nosso campeonato? Né? Então tem essa questão. Então um Léo Jabá da vida aqui já vai então, embora. O Léo foi embora cedo, tem 19 anos. 19 anos. Né? Hoje, na nossa época, 19 anos você estava subindo para o profissional para poder chegar e jogar e tal. O Léo foi embora. Né? O Rodrigo daqui a pouco, 17 anos. Vinícius Júnior. Também. Sem jogar no profissional, ele já estava vendido para o... E só ficou porque teve no contrato que ele ficaria mais um ano, senão também teria ido embora. Então você perde qualidade, né? E aí você diminui a qualidade do Campeonato Brasileiro. Campeonato, realmente. E, como você falou do Campeonato Brasileiro, tem praticamente ali de 6 a 12 times que brigam pelo título, né? Você acha que esse time do Palmeiras, que até uns dias atrás aí estava sendo muito questionado, até o técnico Roger Machado, você acha que esse time vai... Ontem fez um jogo excepcional contra o Grêmio lá no Sul, venceu. Você acha que esse time do Palmeiras agora deslancha? Eu acho que o Palmeiras ele tem condições de ter o Palmeiras precisa de uma regularidade, né? Fala-se muito do que o Roger joga no 4-3-3 e isso estava dificultando a qualidade do Palmeiras. A partir do momento que ele mudou, trouxe mais um homem um pouquinho mais atrás, passou a trabalhar com o Willian centralizado, eu vejo que o Palmeiras precisa de regularidade. Ser regular, o Palmeiras realmente é um grande time. O Palmeiras fez, na minha opinião, 3 grandes partidas nesse ano. Foi contra o Boca lá na Argentina, contra o Corinthians na Arena e esse jogo de ontem contra o Grêmio. Foi o grande jogo do Palmeiras. Os 3 grandes jogos. Se o Palmeiras manter esse nível no campeonato, dificilmente o Palmeiras não vai bater campeão, porque você vai ser regular e você tem regularidade no campeonato de pontos corridos, a chance é grande de levar. E só lembrando que na próxima quarta-feira, que é a última rodada que antecede a Copa, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, hein? Que jogo é esse, hein? O Palmeiras, o time do Flamengo liderando aí, né? E o Palmeiras já encostando ali, que jogo, hein? Se o Palmeiras jogar do jeito que vem jogando, vai ser um grande jogo. Mas se o Palmeiras jogar do jeito que vem jogando, mesmo o Flamengo estando na liderança, eu vi os jogos do Flamengo, o Palmeiras ainda tem muita chance de vencer. Muito bem, estamos aqui no Bola 7 Snooker Bar, Rua João Pessoa 157, aqui em São Caetano do Sul. Para você que nos acompanha, inscreva-se aí no nosso canal Boleiros Conectados. E se quiser assistir também o nosso programa, vem para cá. Toda quinta-feira, 19h30. Rogerinho, tá acompanhando o Campeonato Brasileiro? Tá gostando do nível dos jogos aí? Tô acompanhando um pouco, né? Devido a muitas agendas aí. Flamengo, né? Um grande elenco. Tá mostrando aí a sua força, né? Corinthians, com a saída do Carille aí, eu acho que um pouco tá engrenando aí com o novo treinador. Vamos ver aí como que vai ficar aí a fase final aí até a Copa, né? Se o Corinthians consegue reabilitar aí e buscar aí mais alguns pontos aí para ficar entre os 4 aí. Muito bem.
Osmar Loz, hein? Não tá muito legal não, hein? Tá muito legal não. Osmar Loz é difícil, né, Sérgio? Assumir um time assim, pegar um time que o técnico, que o Fábio Carilli deixou o time com 3 títulos numa sequência assim, né? A sequência do Loz era difícil porque ele tá pegando um time com conquistas, diferente do Fábio. O Fábio pegou o Corinthians totalmente desarrumado, né? O que ele fizesse naquele momento ia ser melhor do que foi feito até então. Agora o Loz, ele tá pegando um time com legado. E aí é difícil. Aí 5 jogos, ganhou um jogo, empatou outro e perdeu outro. Aí a pressão é Corinthians, a gente sabe, a pressão vai ser grande. Ele tem que ter tranquilidade, segundo o Andrés, ele fica até a Copa, então tem mais 2 jogos. E aí, todo mundo tá vendo o Corinthians jogar, o Corinthians, né, com o Fábio ainda, o Corinthians também não estava jogando tão bem. Mas o Fábio tinha crédito, né? Porque pela conquista, ganhou o Paulista do jeito que foi, em cima do Palmeiras, na Arena, o crédito aumentou ainda mais. É verdade. Se o Corinthians tivesse esses resultados com o Fábio, poderia estar uma pressão, mas o Fábio ia ser menos, por causa que ele tem o crédito de ter vencido o Clássico. E no Campeonato Paulista, o Corinthians também não fez grandes jogos. Se você analisar o Paulistão, o Corinthians teve dificuldade, perdeu para nós aqui 2-1, teve dificuldade dentro do campeonato. Verdade. Então, o que acontece? O Corinthians já vinha, né, com sinais que precisa dar uma ajeitada. Foi o que o Fábio fez no jogo contra o Palmeiras na Arena, que ganhou, que mudou foi no jogo da Arena que ganhou de 2. Na Corinthians 2-0. Que aí tirou um atacante, mudou o sistema, foi pro 4-2-4, que surpreendeu o Roger, né? O Roger não esperava, ninguém esperava, né? Porque estava acostumado a jogar naquele 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1. E aí ali o Fábio encontrou um jeito de equilibrar o time. E aí ele veio caminhando e bateu o campeão. E agora ele saiu. O Loz vai precisar de resultado para dar uma acalmada, porque enquanto isso não acontecer, a torcida já tá pegando no pé, viu? E aí ontem ele tirou o Pedrinho, né? O Pedrinho é o xodó da galera. O xodó e amigo do Léo Jabá. E você que conhece muito o Osmar Loz também, né, Léo? Osmar Loz ajudou aí praticamente a base inteira do Léo, né? Sim, ele me subiu no primeiro ano de sub-17 pro 20, né? Trabalhei com ele. É um cara que tem uma personalidade bem diferente do Fábio, né? Também trabalhei com o Fábio. E também o perfil do Osmar é cobrar, né? Ele cobra muito. Eu não sei se no profissional ele também tá cobrando. É diferente, né? Na base, o profissional. Mas é um cara que tem uma mentalidade muito boa de trabalho. E creio que os jogadores lá vão cumprir a ideia dele e ajudar ele. Sim. E ele foi muito vencedor na base, né? Ele, se não me engano, ele disputou as últimas 4 decisões de Copa São Paulo, né? Ele ganhou 3 e perdeu uma. É que eu joguei. Sensacional. Ele fez, se não me engano, 33 jogos e venceu 30 desses 33 jogos. Então é um cara assim que eu acho que merece um pouco mais de tempo, né, Sérgio? Não, o treinador merece tempo, né? E o Loz não é diferente. É uma cobrança, eu acho que exagerada, na minha opinião, né? Mas ele precisa de tempo para realmente, né? Hoje ele é o comandante, ele dirigiu o Sub-20 e ganhou tudo. Né? Dirigir o Sub-20 é uma coisa, dirigir profissionais é outra coisa, né? Mas ele está no ambiente dos profissionais há algum tempo, né? Acompanhando o trabalho do Fábio, ele é auxiliar do Fábio direto, junto com o Fabinho, né? E com o Cuca, que tinham 3. Agora ele está no comando, estando no comando, a responsabilidade é toda dele. Só que a gente viu na entrevista que ele falou, eu estou preparado para aguentar essa pressão, né? Então agora, se ele está preparado, aguenta essa pressão e as pessoas têm que dar respaldo para que ele desenvolva o trabalho dele, para que ele possa ter os resultados. O duro é, se o Corinthians não fizer resultado, vai despencar na tabela. Será que a tabela aguenta essa pressão toda? Né? A gente sabe, o Corinthians, nesses últimos 2 anos, trabalhou na parte de cima. Aí ficar do meio para baixo da tabela, aí a pressão pode aumentar e a gente não sei se o Andrés vai segurar a onda. Você acha que é difícil? Você acha que é diferente o técnico? Porque você já passou de jogador para o time profissional, né? É muito diferente o técnico que chega dessa forma no profissional pro Osmar Loz, no caso, que ele
que ele viveu toda uma base ali sendo treinador e tal, para depois chegar no profissional? Tem alguma diferença nisso aí? Não, tem diferença. Eu vejo tem diferença do jeito de tratar, né? Como você vai tratar o atleta. O atleta da base, como o Jabá falou, ele pode ser mais cobrado, né, de forma incisiva. No profissional, né, no profissional você tem que ter mais tato, porque você está lidando com os negros mais macaco velho, né? E se isso faz parte da sua personalidade, em algum momento vai escapar. E quando escapar é problema. Então você tem que se policiar, né? Porque é diferente. Ainda mais, estamos falando de um Corinthians, né? No profissional é difícil. No profissional do Corinthians é mais ainda, de time grande, né? Tem jogadores que são melindrados. Não tá falando comigo por quê? Né? Então você tem que saber lidar, muda. Sim, o bom do Loz é que ele já esteve no Corinthians, já esteve no profissional antes. Então não é tanta novidade. Ele sabe, por exemplo, como o Sheik se comporta, então ele sabe como chegar no Sheik, porque ele já vivenciou esse período, né? E era auxiliar do Fábio, né? Então, isso que eu estou dizendo, ele estava lá na comissão, então ele sabe que se eu chegar no Jabá mais forte é problema. Então, ô Jabá, vem cá, meu filho, é isso, eu quero isso com você, entendeu? Então ele já tem, diferente de um cara que sai da base e assume o profissional, aí é problema. Eu quero perguntar pra você, aproveitando o gancho, né? Quem é o jogador mais chato que você trabalha? Tem um aí, não precisa falar nome, mas tem uns caras chatos, né, Sérgio? Ah, já tive, aqui na verdade assim, eu sou um cara mais chato que os jogadores, né? Então não tem muito, se for pra ter choque, não tem. Eu já trabalhei com um cara experiente, o Viola foi meu jogador no Juventus e nós jogamos junto no Palmeiras, né? Trabalhei com o Marcelinho aqui no Santo André, né? Jogador experiente, rodado. Trabalhei com o Magno Alves no Ceará. Aí tem um episódio do Mota, que é o grande ídolo lá no Ceará, que jogou no Cruzeiro, foi campeão com o Vanderlei. E aí num jogo lá eu tirei o Mota. Aí o Mota saiu chutando a garrafinha e tal. Eu olhei aqui, mas não falei nada. No outro dia eu chamei ele na minha sala. E aí eu chamei ele, falei, meu filho, você é ídolo aqui, ó. Quem vê você fazendo isso acha que não tem comando, não tem nada. Aí eu cobrei ele. Teve um episódio, eu cobrei o Magno. Então, comigo não tem problema. O jogador, você tem que saber lidar com o jogador, né? Não é toda hora, jogador mais experiente, não é toda hora você ficar falando, ficar pegando no pé. Mas se sair da linha, você tem que chamar atenção. E o meu modo de chamar é na minha sala e depois falar, meu filho, agora nós vamos lá pro campo, pro grupo inteiro, para saber. Porque senão, você não fala nada, o pessoal fala, pô, não falou com o cara. Não, tem que falar com todo mundo. Eu falo com o Jabá que tem 19, mas falo com o Magno que tem 39. Tem que ser assim. Vai do perfil de cada um, né, Sérgio? Sim, tem que ser. Ô, Léo, tem vontade de retornar aí ao time do Corinthians no futuro, disputar uma Taça Libertadores, um Campeonato Brasileiro? Sim, tenho um sonho de voltar, continuar a minha história, senão voltar a jogar no futebol brasileiro. Mas acabei de sair para fora, quero fazer minha carreira lá. A gente sabe que o futebol é muito diferente, amadurecer. Já amadureci bastante lá. Como eu falei, é uma cidade diferente, uma cultura completamente diferente. Mas a gente sonha assim voltar porque foi onde tudo começou. Tem amigos, família aqui, né? E Brasil é Brasil, né? Ô Léo, aproveitando uma curiosidade, né? Que eu acho que muitos aí também. Você saiu aqui do Corinthians, foi para outro país. Lá, assim, a língua eu acho que é bem diferente, a comida. Como que foi, assim, o seu passo a passo, assim? Tem uma pessoa que te acompanhou? O clube te dá o suporte? Existe mesmo essa dificuldade, assim? Conta pra gente aí. Então, Rogerinho, os 6 primeiros meses meu foi muito difícil. Eu chorava e quando eu fiz a mala também, meus pais falavam, não vai. Eu falei, pai, eu tenho que ir pra gente mudar de vida, é pra você. Não, a gente se vira com quem que a gente tem aqui. Eu continuo trabalhando, eu falei, não, pai, eu vou pra gente mudar de vida, pra eu poder dar uma vida melhor pra vocês. E fui sozinho pra lá. E quando você chega, você toma um choque, né? Quando você sai naquele aeroporto, você só vê mato. Porque na cidade, 10 anos atrás, teve uma guerra, né? Então a cidade está se construindo aos poucos. E comida, eu comia no clube, né? Então sempre era coisa oleosa. Nessa daí eu ganhei uns 2 quilos. E ser sozinho num país que você não conhece ninguém. Tem
não tem uma vida extra campo, de você poder sair. Você sabe como que é a carreira de jogador. Tem dia que você não treina bem, você quer dar uma descontraída da mente, lá não tem isso daí. Era eu entrar no quarto, fiquei morando no hotel, né, do clube, né, que eu tava sozinho, ficava morar e olhava pro quarto, aí até ligar, a minha rotina era treinar, ir pro quarto, deitar, ficar na TV, aí, falando no celular. Tinha vezes que até o pessoal já não tem nada pra fazer, que você só me liga. Aí, mas foi bom pra mim, pra amadurecer, pra crescer também como ser humano, não só no lado profissional. Aí nesse retorno aí, eu já levei meu primo, ficou 2 meses comigo e minha mãe. Aí eles cozinharam, aí eu já comecei a comer um arroz. Sim. Oh, bacana, né? Porque tem essa curiosidade, porque a gente sabe que é difícil, né? O sonho de todo jogador é, lógico, crescer na carreira, né? Mas lá tinha uma pessoa que te levava pro treino, no começo, intérprete e tal. Lá o tradutor era espanhol, então aprendi a falar um pouco. Histórias do Léo Jabá lá na Rússia, hein? Muito legal, Léo Jabá. Volta um filme aí na cabeça, né, Sérgio? Você também foi jogador e viveu também isso aí, né? É verdade, eu a primeira vez que eu saí, em 92 eu saí do Brasil, fui para jogar na Arábia, no Al Hilal. Nossa. Fiquei 2 anos e meio no Al Hilal. Foi mais ou menos assim como o Léo, mas eu fui casado, fui com meus filhos, né, para mudar a nossa vida também. Eu saí do Brasil, nesse período meu pai estava num leito de hospital, né, e retornei, meu pai faleceu, nem cheguei a ver meu pai. Então você tem que ter escolhas, né? Às vezes elas são dolorosas. Você sair, o atleta brasileiro, ele é visto lá fora que, pô, os caras têm saudade, os caras não conseguem, então eles dão preferência sempre pro argentino para levar, porque por essas questões, né? E quando eu fui, eu tinha algo de um cara que era meu ídolo na cama, né? Então eu tinha que escolher ir, né, para mudar a nossa vida, assim como o Léo falou, e correr o risco de não ver mais o meu ídolo. E eu optei por isso. Mas eu sabia que se meu pai tivesse consciente, ele também ia falar, vai, né? Então essas histórias assim, ninguém sabe, né? O quanto você vai, que você luta, que você se dedica, abrir mão, né? Eu abri mão de estar perto de um cara que para mim era a minha referência. E eu fiquei 2 anos e meio no Al Hilal, ganhamos vários títulos, porque é o maior time da Arábia Saudita, né? É o Flamengo da Arábia, tem torcida no país inteiro. Fizemos final de Copa do Mundo Árabe com 80 mil pessoas no estádio King, no estádio do Rei. Mas por trás de tudo isso tem algo que você abre mão, né? E a gente tô falando uma coisa máxima, né? Abrir mão de uma coisa maior. Mas pô, você abre mão de aniversário do seu filho, você abre mão de tudo jogar futebol. E se você quer ser um atleta de verdade, você vai ter que abrir mão. Porque você não consegue ter tudo junto. Você não consegue ser um jovem de 19 anos e ir pra balada. Não consegue. Você é um atleta, você tem que abrir mão disso aí. A partir do momento que você decidiu ser um atleta, você vai ter que abrir mão de vida social, né? Você vai abrir mão, amanhã ou depois você vai ter filho, aniversário do teu filho, você vai estar concentrado e todo mundo lá comemorando aniversário, né? Então você abre mão dessa vida social, mas você abre mão para fazer aquilo que você ama, né? Você gosta de jogar futebol, gosta de estar no futebol, então mas tenha certeza, Jabá, você vai abrir mão de alguma coisa em função disso aí. E aí saiba lidar com isso. E ao longo da minha carreira eu soube lidar, né? Essa questão do meu pai, de ficar longe dos meus filhos, aniversário, né? Mas era uma coisa que eu cheguei a um dia estar num aniversário e ter que sair para concentração, né? Então é a vida social que a gente abre mão. Mas eu me arrependo? Puta, valeu a pena. Valeu a pena. Meus filhos hoje são formados, né? Minha mãe está na casinha dela, ajudo meus irmãos, né? Eu tenho uma vida boa, graças a Deus, e continuo trabalhando. Então valeu a pena. E é isso aí que você tem que fazer. Então tudo que o Jabá falou, veio um filme na minha cabeça nesse ano de 92, quando eu fui pro Hilal. Porque eu tive que abrir mão de um ídolo, de uma referência como homem para mim. Ouviu, né, Léo Jabá? Realmente, essas histórias aí do futebol, muitas pessoas acabam não sabendo, né? Mas temos o ônus e o bônus, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe depois, com certeza. O Léo Jabá, já estamos quase no final do programa, porque papo bom passa rápido demais, né?
Eu agradeço muito a sua participação aqui junto conosco. Foi muito legal hoje ter você aqui resenhando aqui na nossa mesa de boteco. Espero que você volte mais vezes aqui para bater esse papo legal aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, já conheci o Rogerinho aí, que já foi nas peladas aí, e o Paulo aqui é uma honra, que eu sempre acompanhei ele pela TV, também vejo que ele é da mesma assessoria que eu, vejo o pessoal postando, sei o que ele fez pro futebol, né? Então é um prazer todo meu de estar no lado dele aqui, de vocês participando. Legal. Ô Sérgio, uma última perguntinha para você, só para não passar batido. Você como trabalhou, teve 5 passagens pelo Santo André, né? Sim. E alguns outros clubes aí também no interior de São Paulo, que é muito forte. Por que você acha que os clubes do interior de São Paulo hoje não figuram como figuravam antes no futebol nacional? Primeiro que eu acho que a Lei Pelé é um grande problema para os clubes do interior. Porque o que a gente tinha na época, vamos voltar lá para trás, ser saudosista um pouquinho, né? Na época que a gente subiu o futebol do interior, quem estava nos times grandes de São Paulo, que não era aproveitado nos grandes clubes, iam jogar no interior. E os times da base dos times do interior, Botafogo de Ribeirão, Marília, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, os times que sumiram, América de Rio Preto, esses times tinham uma base forte que abastecia o profissional e, consequentemente, fazia acontecer o quê? Os grandes clubes iam lá e pegavam esses jogadores que eram como os clubes sobreviviam. E hoje em dia não tem mais isso. Então a Lei Pelé, ela teve um agravante, na minha opinião, com relação aos clubes do interior, né? Foi fazendo que os clubes do interior perdessem força, né? Hoje a gente tem aí a Ponte, né? O Guarani hoje tá voltando, mas é porque tem um investidor forte lá que é a Magnus. Os outros clubes não conseguem sobreviver. O Mogi Mirim, você viu o ano passado o que aconteceu com o Mogi? Olha só. Então eu acho que o fato dos clubes não terem a base, né, enfraqueceu muito as equipes profissionais do interior. Legal. Sérgio Soares, muito obrigado pela sua participação. Brilhantes comentários e as resenhas muito legal também. Foi um grande prazer e espero que volte também. Eu sei que foi meio difícil chegar hoje aqui, mas esperamos a sua presença, uma nova oportunidade. Foi bacana bater um papo, né? Conhecer o Jabá, conhecer o Rogerinho, né? Foi muito legal. Se tiver um convite, estarei de volta com o maior prazer. Falar sobre futebol é sempre muito bom. A gente poderia estender aqui, falar N coisas, né? Mas foi legal a participação. Espero estar numa próxima aí o quanto antes. Com certeza. É papo para 2, 3 programas e por aí vai, né? Ô Léo, tem a rede social aí? Você quer passar aí pra galera? Tem Instagram, Léo Jabá 98. Legal. Rogerinho, mais uma vez aí, mais um resenha de boteco aqui, presente conosco. Os Corinthians de amputados, hein? Grandes campanhas e muitos gols pela frente também, né, Rogerinho? Valeu pela sua participação mais uma vez. Agradeço aí, conhecer o Sérgio. O Jabá, eu acho que ele se lembra. O segundo jogo meu que eu consegui fazer, que eu tinha um sonho de jogar com pessoas normais, né, que a gente fala, que era os Jogos das Estrelas. Eu estava lá no hotel lá e quem chegou era o Léo Jabá. Aí a minha esposa olhou assim e falou assim, aquele ali é o Léo Jabá? Eu falei, ele mesmo, tal, né? Aí fui lá, tirei uma foto com ele, super educado, simpático, e ali eu comecei a ter mais contato com ele, seguir mais ele, aí virou um amigo, graças a Deus aí. Não joguei com ele, joguei contra ele, né? Mas depois ele me chamou em outros jogos, eu joguei com ele, né? Mas fico feliz aí de estar nesse meio, independente da minha limitação não, os caras sempre me receberam muito bem, né? Fico feliz aí. E o Corinthians estamos aí, mas não é só o Corinthians, gente, a minha luta é pela modalidade, que como eu sempre bato isso aí, né? Hoje eu defendo o Corinthians, mas a minha luta é para a modalidade crescer aí e ser vista aí em todo o Brasil aí. Beleza? Obrigado aí. Resenha nota 10. Nota 9, né? R9. Legal, muito legal. Estamos chegando aqui ao final do programa Resenha de Boteco. Só para não esquecer aqui, vou passar os confrontos da Taça Libertadores que vai pegar fogo depois da Copa do Mundo. Racing e River Plate, Independente Santos, Estudiantes e Grêmio, Atlético Tucumã e Atlético Nacional. Também Colo-Colo e Corinthians, que o Cerro Porteño e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que jogão, hein? Boca Juniors e Libertad, e as
as oitavas de finais da Taça Libertadores de América. Legal? Eu quero falar também do nosso patrocinador aqui do programa, que é a Fanáticos FC. Vendem camisas originais e exclusivas, portanto acesse o site www.fanatico.fc.com.br ou acesse também o Instagram, @fanatico2osfc. Muito bem? Estamos chegando aqui, o final, mais um Resenha de Boteco. Para você que não é inscrito ainda no canal Boleiros Conectados, inscreva-se, dê seu like, compartilhe também esse grande programa de hoje, que foi muito legal aqui com Sérgio Soares, Léo Jabá e Rogerinho R9. Beleza, galera? Até a próxima quinta. Tamo junto, hein? Valeu, até mais.